O Bolsonaro, ele tem condições de emitir decretos, mas os decretos têm um determinado limite. O Bolsonaro não pode, sob hipótese alguma, emitir um decreto contrariando uma lei. Por quê? A única coisa que pode contrariar uma lei é uma outra lei de mesma ou maior hierarquia. Então a gente tem, por exemplo, leis ordinárias e leis complementares e já a gente tem emendas constitucionais. Se um assunto é lei ou constituição, né, porque a gente tem decreto legislativo, a gente tem os decretos do executivo, no Brasil, cada coisa precisa de uma determinada formalidade para ela ter valor. Então, esse valor formal de um ato liberando o porte de armas, ele precisa ser pelo menos lei. A liberação do porte de armas pode acontecer através de uma emenda constitucional, assim todo brasileiro vai ter o seu direito ao porte de armas garantido constitucionalmente, mas pode ser através de lei, porque o Estatuto do Desarmamento é uma lei, por exemplo. Aí, para poder passar por cima da lei do Estatuto do Desarmamento é outra lei. Então, tem que ser da mesma hierarquia. Ah, não, o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento é uma emenda constitucional. Então, você só pode anular os dizeres do Estatuto do Desarmamento com outra emenda constitucional. Agora, tem partes que têm uma certa discricionariedade do Poder Executivo. O primeiro decreto do Bolsonaro, quando ele falava sobre critérios para uma pessoa ter direito à posse de armas e não porte, ele tinha uma margem de discricionariedade porque essa margem já era do Poder Executivo, né? Era o delegado de polícia que, no final das contas, é subordinado ao presidente da República. Então, o Bolsonaro pode até mexer nisso sem muitos problemas. Mas no momento que ele começa a liberar o porte de armas, ele já começa a entrar num assunto que foi regulado por uma lei. Ele pode fazer isso? Não. Não. Por que ele faz? Ele faz primeiro porque ele quer dar uma resposta a uma promessa de campanha. Ele tem que dar essa resposta. E segundo, é o populismo do Bolsonaro. É uma forma do Bolsonaro dizer que ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Mesmo que o que ele prometeu, ele não tinha competência para fazer. Na prática, existem duas possibilidades. O Congresso fazer vista grossa. Se o Congresso fazer vista grossa, vai ficar por isso mesmo. O presidente regulou por decreto algo que vai contra uma lei. Como assim o presidente pode regular por decreto algo que vai contra uma lei? Ele não tem essa discricionariedade. Mas é claro que vivendo num país democrático, se a gente estivesse num país democrático, o Bolsonaro, obviamente, ele teria esse decreto dele anulado, e isso seria uma coisa muito rápida, porque é uma coisa que o STF poderia ter feito hoje, o decreto poderia ter sido anulado, mas nós estamos vivendo momentos bizarros, porque, olha, existe uma intenção dos fabricantes de armas que essa regulação seja aprovada, existe uma intenção de parte da sociedade. Então, o detalhe é o seguinte, será que o STF vai bater de frente com os fabricantes de armas? Porque nós não estamos vivendo um momento convencional, nós estamos vivendo um momento de exceção. Não é o estado de exceção constitucional, mas é um momento de exceção, um momento dentro do qual a Constituição, as leis brasileiras, tudo está sendo relativizado quando é para beneficiar grandes empresários. Então, assim, só para fechar, ele não pode. Isso é um assunto que ele não pode legislar através de decretos.